Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. O Semasa para Itajaí, por Itajaí. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Polilógica. Hoje recebendo ele que é enfermeiro, especialista em emergências, vereador, um dos mais votados da última eleição de Itajaí, o polêmico Vitor Nascimento. Seja muito bem-vindo, Vitor, ao Polilógica. Obrigado, Jean. Obrigado. É um prazer, é uma honra estar aqui. Esperamos atingir o objetivo de responder essas questões aí e deixar o nosso público satisfeito. Ô, Vitor, foi tua terceira eleição, né? Foi. Tu participou vereador, deputado uma estadual? Uma para vereador, uma para deputado estadual. Ficasse suplente nas duas? Fiquei nas duas suplentes. Suplente? É. E agora a votação, praticamente tu quadruplicou o primeiro desempenho com mais de 2.150 votos. Eu acho que deu mais do quinto. Mais de 5 vezes. Mais do que quintupliquei. O que tu atribui esse desempenho? É de um ativismo? É de uma construção política, de uma personalidade? A primeira eleição eu entrei cru, né? Totalmente. Uhum. E aí disputei e levei um caráter totalmente técnico. Eu já era técnico na primeira eleição. Eu já era enfermeiro, já era especialista, já tinha rodado um monte de lugar, já vinha com discurso técnico em saúde, em segurança pública, só que não tinha discurso ideológico. Eu era bem fraco. Tu não estava organizado politicamente? Aí fiz 361 votos, salvo engano, aqui em Itajaí. Uhum. Aí, 2 anos depois, surgiu a oportunidade de vir a deputado estadual. Fiquei como suplente do Otto. Qual foi o partido do primeiro? Republicanos. Partido O 10. PR, no caso, na época. PR. E 2 anos depois, surgiu a oportunidade de ir para o PL, a convite de nos Bolsonaro. Uhum. E aí fui lá falar com o governador me recebeu. Não, vou te colocar como candidato, então, a deputado estadual. Aí foi em 2022. 2022. Uhum. Aí me candidatei e fiquei como suplente também, com 4.000 votos, salvo engano, em todo o estado. A maioria dos votos em Itajaí nessa época já? Salvo engano, 970 votos em Itajaí. Então já na deputada estadual já tinha triplicado basicamente o número de votos. O extrato em Itajaí. Aí quando chegou a eleição agora para vereador, já tinha construído uma base, já tinha trabalhado estrategicamente, já tinha desenvolvido, né, macro e micro campanha. Uhum. Tudo se faz com estratégia, não adianta. Sim. Uma pessoa que entra ali, aquele discurso de que o voto agora o voto é tete a tete, é o pedir voto, é o boca a boca na rua, tal, não precisa de estratégia, não precisa de número, não existe. Todo mundo que eu ouvi falar que era boca a boca, não, que eu vou sair na rua com carro de som, pedindo voto pessoal, subir em cima de caminhão, não tem estratégia nenhuma, eu só vou fazer o voto boca a boca. Não deu certo. Se não estipular estrategicamente, isso desde Marco Túlio, né? Os grandes teóricos sobre estratégia de campanha, estratégia política, já falavam sobre. O que eu fiz foi ter lido, aperfeiçoado e colocado em prática. Foi basicamente isso. Mas tu é um servidor da saúde e tal, a tua base partiu da tua convivência com a saúde. A tua empatia pela política... Não, porque assim, sempre tem aquela coisa que provoca a gente estar na política. Sim. O motivo, né? Sim. O gatilho para ter entrado na política foi a saúde, com certeza. Eu trabalho no SAMU há mais de 15 anos já. Sim. E fiz uma carreira consolidada nessa área, né? A área de emergência. Desde a faculdade já buscava me aperfeiçoar em emergência. Eu sempre falo, não é com modéstia que eu falo isso, e sim com orgulho. Eu passei nas melhores instituições de saúde do Brasil e visitei algumas no mundo. Né? Então aprendi muita coisa boa. Aprendi no Albert Einstein, aprendi no Sírio-Libanês, aprendi em PUC, aprendi na USP, aprendi em um monte de lugar, no Hospital das Clínicas. Passei um tempo em São Paulo e me trouxe uma bagagem técnica. Né? Então primeiro eu construí esse perfil. Tem gente que diz que se não der certo na vida, vai para a política que dá. Não, eu primeiro dei certo na vida. E depois então eu fui somar na política. Né? Já entendia sobre segurança pública, tenho uma graduação em segurança pública, sou aluno, sou acadêmico de direito hoje, mas já tinha feito enfermagem, me formei aqui na Univale, já tinha passado também por filosofia, fui aluno do professor Olavo de Carvalho também, durante a graduação fiz o COF, depois fui fazer letras, me aventurei um pouco em letras, escrevi livros, e aí, não, vou dar uma segurada, eu vou pro direito, porque
É bom saber, sempre saber. Eu estudo até hoje. É que eu tive que formar 2 filhos, foi pau pra caramba, mas hoje, cara, minha vida é ler, estudar, muitas horas por dia. Bom. E é gostoso, né, irmão? É Sim, bom sim, a gente sim, saber, sim. né? Mas eu queria Parado até a água estraga, né? Eu queria, já que tu tem um perfil combativo e crítico, no sentido da leitura da política pública e tal, tu tem uma leitura inovadora que veio com essa inovação toda que veio com esse movimento da direita e tudo mais. Mas assim, como autocrítica, sendo um servidor da saúde, tendo toda essa vivência, como autocrítica no sentido institucional da saúde, assim, tem que mudar muita coisa ainda, tem que inovar muita coisa na saúde pública, na aplicação da saúde pública, da política pública da saúde pública para com os cidadãos? A saúde, no meu ponto de vista, ela vem sendo destruída ao longo do tempo, né? Toda aquela possibilidade que a saúde no Brasil teria de ser uma saúde pujante, de ser realmente um exemplo, do SUS realmente ser um exemplo, e aqui é complicado para mim falar porque o pessoal da saúde já não vai muito com a minha cara. Se eu falar que o SUS é podre, o pessoal vai querer me matar. Então eu não vou falar. Eu posso dar uma dica? Já aconteceu comigo. Eu tenho 25 anos de estrada. O SUS é praticamente uma religião para quem... Porque ele é realmente foda. Aí tem os céticos, tem né? os séculos, tem tudo. Não, mas pouco, o SUS, a essência do SUS, tecnicamente falando, como política dos... Sabe, o que falta mesmo, assim, no meu ponto de vista, é essa luta que a gente tem que ter diária contra a corrupção, contra o desvio, porque como política pública, como intenção política pública, mas eu nunca vi nada mas menor. Mas é aquele negócio de boa intenção e inferno tá cheio. É. E claro, que se a gente for parar para pensar na descrição dos pilares basilares do SUS, ele realmente é maravilhoso. Tá? Ele realmente é de um país de primeiro mundo. Acontece que ele foi tomado. E quando foi tomado, foi deteriorado. E a gente sobra pra gente o quê? O resquício dele. Aí, se tu for parar hoje para fazer a redesignação de todos os impostos que nos são atribuídos para pagar o SUS, todo cidadão brasileiro teria um plano de saúde golden. Tá? Quando tu fala do 15% do orçamento? Não, tudo que a gente paga está embutido um imposto que é pro SUS. Sim. Tá? Se a gente for parar e fazer o destrinchamento, esse valor pagaria para qualquer brasileiro um plano de saúde maravilhoso. E o SUS entrega o que exatamente? Ele entrega tudo, mas em qual qualidade? Quantas pessoas, eu não sei se isso chega ao conhecimento de todos, mas quantas pessoas eu vi já morrerem em fila do SUS com 2 anos? Eu tenho certeza que quem está vendo, ouvindo, assistindo a gente, tem um parente, um conhecido, um amigo que entrou na fila do SUS agora numa cirurgia, morreu, passou-se 2 anos, entraram em contato com ele. Ei, pode vir para a tua cirurgia? Pô, eu conheço alguns casos. Isso não faz o menor sentido. Aí, ser um defensor do SUS, claro, também defendo o SUS. Só que eu não posso ser idiota o suficiente para não ver que ele está contaminado. Né? E aí é preciso haver um reset do Sistema Único de Saúde. É preciso entrar o agente político, por isso que eu costumo dizer que toda a culpa é do político. Né? É preciso entrar o agente político e colocar nos cargos de gestão, nos cargos de gerenciamento desse SUS, pessoas técnicas. Hoje, se tu for rodar aqui, são os exemplos, né, que eu escuto em Santa Catarina, no Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Não, os cargos de gestão são ocupados com cargos políticos, com pessoas políticas, não técnicas. Tá? A gente viu isso na prática, e aqui não vou fazer defesa. Tá? Mas qual foi a grande chave de crescimento do Brasil no governo Bolsonaro? É atribuído, ele mesmo fala isso, ele atribuía às pessoas técnicas que ele compunha no governo, que ele colocava no governo. Tarcísio fez o que fez, pessoa técnica, estava lá desenvolvendo aquilo. Paulo Guedes, como é que estava a nossa economia? Né? É visível, ainda mais agora, né? Que o preço do café está um absurdo, a gasolina está um absurdo, mas não vou ficar entrando nessa seara de polarização. Mas era claro que os cargos técnicos ocupando aquelas esferas promoviam o desenvolvimento. Então, se tu pegar um profissional responsável, técnico naquela área e ocupar ele nos cargos secretário de saúde, tá? No secretário de saúde aqui fica um paralelo, tá? Fica um ponto de exclamação aqui. Porque o secretário de saúde, para mim, tem que ser um exímio gerente. Tá?
e ele podia ser, inclusive, um empresário, administrador. um administrador, tá? Um exímio administrador. Abaixo dele tem os cargos técnicos, o diretor técnico, né? Enfim, o responsável técnico, os diretores. O secretário anterior era advogado, se eu não me engano. Era um advogado. Era um advogado. Bom, o que eu quero dizer com isso é que, se esses cargos com vontade ocupam essas posições, é nítido o desenvolvimento, né? Da secretaria, da pasta e assim por diante. O que a gente fica penalizado com o SUS é só essa tomada, né? Infelizmente está tomado. Pessoas de cunho ideológico assumem isso. Não posso, se eu estou ocupando um cargo técnico, eu não posso. É nítido que eu sou de direita, certo? É nítido isso. Sim. Eu deixo claro, eu sou convicto com isso. Tu tens uma personalidade pública ligada a isso. Eu deixo claro que eu sou cristão. Eu deixo claro que eu sou família. Eu levo isso para o meu trabalho dentro do SAMU? Não. Eu não posso. Dentro do SAMU, eu sou um enfermeiro, eu sou um técnico de enfermagem, eu sou um profissional emergencista e não importa quem eu vou atender. Eu sou obrigado a desenvolver procedimentos técnicos para aquela vítima, independente do que eu encontrei. Eu não posso levar um conceito ideológico para dentro da minha... Por quê? Porque lá eu tenho uma atribuição técnica a ser feita. Mais ou menos a diferença, né? Esse é o ponto de vista. Se a gente conseguiria dar uma melhor atenção, dar um melhor respaldo à população, fazendo com que esses cargos, essas funções realmente funcionassem com práticas e técnicas, e não com política. Eu fico muito preocupado quando se vê em teses. Fui gestor por 25 anos, trabalhei fazendo gestão de orçamento, participando de articulações para articular recursos para a saúde, para a educação. Eu sempre fui muito preocupado e sempre discuti muito e puxei muita discussão em relação à terceirização. Porque eu não posso compreender que, se o que eu tenho não dá conta de fazer, como que vai acontecer e como que eu vou dar conta tendo que dar lucro para alguém ainda numa terceirização? Porque uma empresa, eu, enquanto gestor público, sou responsável pelo equilíbrio econômico da vida daquela pessoa jurídica a partir do momento que eu assinei um contrato com ela. Então, assim, se eu já não dou conta com o orçamento que eu tenho de sustentar toda essa demanda, lógico, tem gestão, tem que mexer nisso, tem que mexer, tudo bem, cada um vai fazer do seu jeito. Mas a terceirização não passa a ser um perigo, um novo perigo para a condição do orçamento que sustenta a saúde pública no Brasil? Como é que tu vê isso? Hoje a gente tem uma realidade aqui na cidade, né? A realidade da terceirização de alguns serviços. Eu sou totalmente contra a terceirização de serviços especializados. E aqui eu não venho com um discurso montado, não. Como assim? A terceirização de serviços essenciais. Certo. Serviços essenciais, em hipótese alguma, podem ser terceirizados. Serviços essenciais são Polícia Militar, saúde, né? Como é que eu vou terceirizar uma unidade básica de saúde, por exemplo? Se aquela população, se um dos pilares do atendimento da ação básica está voltado a criar vínculo, que o médico crie vínculo com a comunidade, que o enfermeiro crie vínculo com a comunidade, que os técnicos enfermeiros, os agentes comunitários de saúde possam desenvolver um trabalho naquela comunidade e elevar os índices, o nível de saúde daquela comunidade. Trabalhar com prevenção, trabalhar com tratamento e aquela coisa toda. Que faz parte da atenção básica, né? Se eu terceirizar esse serviço, em que momento exatamente eu vou conseguir criar esse vínculo? Né? Não vou estar atendendo a esses pré-requisitos. Da mesma forma, a Polícia Militar, como é que eu vou terceirizar um serviço de segurança pública? Né? Quem é o dono? Né? Quais são os objetivos desse dono? Então, esses serviços não podem ser terceirizados. Quando eu vejo ações do município no sentido de suplementar o serviço, por uma fase, como aconteceu no Covid, por exemplo, e que se estende até hoje, erroneamente, tá? Mas como aconteceu no Covid, precisamos suplementar a saúde, precisamos entrar de imediato para o serviço público, sabe disso? Não tem como criar um concurso público, abrir um edital e lançar e tudo isso se resolver em 30 dias. Né? No Covid foi uma excepcionalidade e aí então abriu esse precedente para trazer profissionais terceirizados. Né? Mais uma vez, se estende até hoje erroneamente. Tá? Mas vejo como uma solução de imediato. Né? A terceirização, por exemplo, da educação. Não querem terceirizar. Eu hoje estive na reunião de governo, o prefeito deixou claro, não quero terceirizar a parte pedagógica da educação. Mas os serviços, por exemplo, quem exatamente eu vou mandar para consertar uma escola?
o serviço de manutenção, esse serviço, se eu conseguir terceirizar, o serviço terceirizado vai me entregar um serviço mais rápido, de mais qualidade, de repente. Né? Eu não vejo de todo mal. Entendeu? Então, essa parte terceirizada, agora eu não posso ser favorável à terceirização de professores. Né? Eu tenho que ter um servidor de carreira no município, eu tenho que ter esse vínculo, né? Entregar esse serviço. Eu não sei se tu acompanhou, acho que foi em dezembro, não, acho que foi esse ano, né? Que o Supremo Tribunal Federal acabou julgando uma suspensão que autorizava o governo federal a contratar a CLT e tal para serviços que não fossem típicos de Estado. Foi a primeira vez que eu ouvi, inclusive nessa discussão, nesse debate, hoje é liberado, que é mais ou menos o que a gente tinha no Porto com a guarda portuária, que é a autorização dos governos a fazer contratação por CLT, certo? E com isso, só não poderia carreiras típicas de Estado. Aí entrou a discussão, o que é típico de Estado? Quer dizer, o enfermeiro não entrou, o médico não entrou, o professor não entrou, né? O auxiliar de creche não entrou. O que é típico de Estado dentro do conceito deles? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Guarda Nacional, promotor público, juiz, desembargador e tudo mais. Então, quer dizer, é uma discussão que vai começar a qualquer momento. Sim. Por quê? Por exemplo, teve aqui comigo o doutor Colato, um amigo meu que eu acompanho o trabalho dele há muito tempo, e quando eu perguntei para ele, eu tive a surpresa de ele dizer para mim, não, realmente nós já estamos fazendo. Porque o que acontecia? Tu vai ver isso no CODETRAN, tu vai ver na Guarda Armada, tu vai ver na Polícia Civil, na Polícia Militar, policiais fazendo serviço administrativo. Quer dizer, o cara está lá tirando carteira de motorista, o cara está lá fazendo... antes, né, fazia inspeção em veículos, fazia não sei o quê, agora parece que o governador tirou até o DETRAN de lá. Mas eles passaram, utilizando esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, eles vão começar a contratar CLT para serviço administrativo, quer dizer, colocando o policial novamente na rua, colocando o agente na rua. Como o CODETRAN, cheguei uma vez a ser surpreendido com um relatório que quase 80% estava sendo utilizado da escala. A gente fez esse levantamento também. Estava nesse nível também? Não chega nesse índice, mas 60%. Mas no final do governo voo nem chegava. Mas é o seguinte, agora a gente fez o levantamento e realmente aqueles que estão afastados das ruas é porque apresentaram uma lauda médica apontando realmente incompatibilidade com o serviço de rua. E automaticamente ele foi puxado para fazer o serviço administrativo. Um reaproveitamento desse servidor, né? Sim, mas no caso antes não. Antes era designação. Né? Então, mas realmente vai faltar servidor. Faltou. A escala... Porque assim, ó, às vezes tu pensa assim, né? Eu tenho 30 agentes, mas 30 agentes tu não cobre uma semana com uma escala, né? Exatamente. Tu tem que pensar na escala. Não cobre uma semana de serviço. Então, a coisa foi começando a ficar complicada. Mas é uma saída. Não deixa de ser uma saída porque o serviço administrativo, o serviço burocrático, ele tomou conta das auditorias fiscais, muitas saídas foram... A nossa Procuradoria-Geral, se eu não me engano, porque primeiro ela tirou todos os assessores jurídicos das secretarias e levou 5 anos para ela fazer um concurso para botar assessor para procurador, para poder dar conta de todos os pareceres e tudo mais. Quer dizer, a curva do serviço acaba caindo por causa desse tipo de atitude, mas não deixa de ser um avanço que tem que estar sob olho. Agora, a questão eu acho que o pessoal não está acelerando justamente por causa dessa discussão. Quer dizer, o servidor público de carreira ficou constrangido no sentido de participar da carreira, e isso também acendeu um sinal vermelho nos institutos de previdência. Que a partir do momento que eu passo a não contratar ou contratar através de CLT e deixo as carreiras se extinguindo do ponto de vista como servidor público, eu posso levar, ou não, eu tenho certeza que vai levar a colapso, por exemplo, do Instituto de Previdência. Né? E isso a gente tem que estar ligado, né, enquanto está discutindo essas questões. Então, essa questão, Jean, se me permite fazer um paralelo aqui, só para o pessoal entender na prática como funciona. Tá?
Você imagina que você vai precisar passar por um atendimento do SAMU. Existem duas possibilidades. De tu passar por atendimento de um profissional que ele está contratado, ele é terceirizado, então, um profissional que o município acabou via licitação, via orçamento ali, contratar uma empresa para terceirizar. A empresa vai lá e oferece para esse profissional R$2.000 por mês, para ele trabalhar salvando vidas. Ele trabalha 15 plantões por mês. Esse cara, a empresa foi lá e lançou um edital no mercado, né, uma contratação de currículo, e qualquer um que atende os pré-requisitos vai lá, apresentou o currículo, foi contratado, e esse cara está dentro da tua casa te salvando, prestando atendimento de emergência no momento que tu mais precisar. Vamos fazer esse paralelo aqui com um profissional de carreira. E eu vou me colocar como exemplo. Eu estou no SAMU 92 há mais de 15 anos, servidor público do município, me especializei em grandes instituições, fiz todos os cursos internacionais do mundo. E eu tenho a minha preocupação com a fé pública, porque para esse profissional terceirizado, se ele fizer uma cagada, ele vai ser exonerado e acabou. Ele vai ser demitido e acabou. Ele foi trocado, substituído. Ele foi demitido e foi substituído. Para mim, não. Se eu fizer alguma coisa que não está relacionado às minhas atribuições, eu respondo processo administrativo, eu corro o risco de ser exonerado. Se eu perco esse meu vínculo público, eu perco 15 anos de trabalho. Eu tô na chuva, uma mão na frente e uma atrás. Quem é que vai entregar mais de si numa ocorrência? Essa é a grande diferença entre um servidor público, e aqui não é com um tom pejorativo que eu falo do terceirizado. Muito pelo contrário. Eu só estou falando que a possibilidade de entregar um serviço mais qualificado, felizmente ou infelizmente, é do servidor público. Ah, Vitor, mas espera aí. Não é todo servidor público que entrega um serviço qualificado, mas então que ele responda. Então que ele responda por isso. Mas a regra é que o servidor de carreira, porque ele desenvolveu muita experiência, muita prática, muito tempo, muito provavelmente ele vai te oferecer um serviço mais qualificado. Pelo menos assim era para ser a regra. Uhum. Mas é o que eu digo hoje, dentro da tipificação das carreiras, dentro desse novo conceito, precisa ser feita uma discussão, acho que das associações, sindicatos e tudo mais, em função disso, porque a qualquer momento pode avançar, quer dizer, aquela coisa que está na teia, é só a aranha ir buscar. Uhum. Isso está posto, está julgado. Uhum. E às vezes eu tenho a sensação assim que alguém está aguardando o momento certo. Para fazer o ataque, sabe? Ou se vai ser devagarinho. Doses homeopáticas. Doses homeopáticas, Então, assim, eu me preocupo muito com isso, porque assim, eu sei, independente de concordar ou não concordar, não é problema meu esse conceito, mas assim, me preocupa muito as pessoas que investiram a sua vida naquilo, investiram a sua vida recolhendo para o Instituto de Previdência e, de repente, ter a sua própria instituição falida por um julgamento que não viu a consequência disso a médio e longo prazo. Então, porque médio, em função dos concursos, quer dizer, a coisa começa... Porque, sim, precisa ter servidor recolhendo para o servidor aposentado recebendo. É isso. Outra conta, é dinheiro uma não cai máquina. do céu. Não É isso aí. Cara, vamos lá. Polêmicas. Moção contra Lula, direitos animais. Eu sou um cara polêmico, você é estranho. O pessoal, tem gente que diz assim, não esquenta a cabeça, o Vitor é um cara, às vezes eu vejo pessoas conversando, eu nunca questionei. Não, cara, aquilo nem é um personagem, aquilo ali não sei o quê. Os caras assim, o cara tem que ser o que ele tem que ser, não adianta. Mas assim, tu te considera um vereador mais partidário, mais ideológico ou mais programático? Porque eu vejo tu agir nas três frentes, assim, eu vejo tu trabalhar, de repente tu está tratando de uma questão macro dentro do teu grupo político, que assim a gente conhece, tem temas que tu trata ali, que trata no macro, mas ao mesmo tempo tu entra como foi, quero te parabenizar pela audiência pública que tu fez essa semana, que eu também sou vítima dessa doença que é diabetes. De repente tu criou um evento para discutir diabetes com a população, com as autoridades do município e tal. Então, assim, qual é o teu... Minha linha de trabalho. A tua linha de... Eu não digo nem de trabalho, porque de trabalho tá ali, quem quiser ver tá ali, tu faz isso em público. Mas eu digo assim, qual é o caminho que tu quer trilhar, o que tu quer construir
do ponto de, ao redor, de ti para ao redor, assim, dentro do grupo político do Robson, do Rubens, esse grupo que teve uma vitória acachapante nas últimas eleições, né? Diante de outros dois grupos políticos. Então, assim, que nós vivíamos uma polarização há quase 30 anos, de repente, lá em 2016 a gente já tentou abrir essas 3 frentes, né? Com Ana, João Paulo e Volney, e isso depois veio se replicando, e agora, mesmo com 3 frentes, o Robson conseguiu a maioria dos votos, independente se fosse 2 ou se fosse 3, né? Dentro desse contexto, aonde tu te posiciona? Vamos lá. O Jean me pergunta se eu sou programático. Eu quero saber se Itajaí pode dizer que o Vitor é dela. Partidário. Primeiro, se Itajaí pode dizer que o Vitor é dela. Porque, geralmente, quando vocês começam a pegar esse acúmulo, daqui a pouco o cara já está lá. Claro que a gente quer que cresça. Sim. O nosso propósito é ver lideranças crescendo. Nós vivemos um deserto de liderança política, né? Nós vivemos apesar de toda a vontade que nós sempre tivemos de ter uma renovação geracional, uma virada geracional com mais lideranças políticas, não. Itajaí hoje, apesar da sua importância, da sua pujança, eu, no meu ver, e muitos que pensam e enxergam a cidade comigo, vê que, apesar de tudo, nós vivemos um deserto de liderança, porém temos uma oportunidade agora de construir com mandatos, porque sem mandatos a gente não conseguiu construir, entendeu? Tem um amigo meu, Jean, uma vez eu ouvi uma frase dele, nunca mais esqueci. Tava com o seu Cícero Dalsóquio, falecido seu Cícero Dalsóquio, lá em Cordeiros, e ele um dia falando comigo e falou: Vitor, Itajaí é um celeiro de lideranças e um cemitério de líderes. Olha bem por onde tu vai trilhar. Bom, levando isso em consideração, Jean... Dentro da minha tese, tá vendo? Eu nasci em Joinville, em 88, em dezembro de 88. Fui batizado na igreja de São Cristóvão, em Cordeiros, em fevereiro de 89, com 3 meses de Tu é vida. da comunidade Cordeiros? Tu é... Sim, Cordeiros. Minha bisavó e meu bisavô, que foi presidente do Sindicato dos Terrestres aqui no Porto, ele morava naquela casinha na esquina da Odílio Garcia com a Rua São Paulo. Odílio Garcia é irmão da minha tia Doraci, casada com o falecido tio Júlio, ali na Rua Fernando Treder, ali no São João, sabe? Tio Zeca, inclusive, se vê a Renata lá, minha prima Valéria, o pessoal lá se vê esse programa aqui, manda um abraço pro tio Zeca. Peraí. Tio Zeca da Liga Gás? Não, tio Zeca é Conceição. Então, que trabalhou na Liga Gás. É verdade. Então, Verdade. é meu tio também, pô. A Pronto, minha mãe é irmã da descobri. Zenita, pô. Ah, tu tá brincando? Sim. A tia Zenita é irmã da tua irmã, da tua Da mãe? minha mãe. Sim. É mesmo? A irmã mais velha da minha mãe. Acabou se descobrindo que eu sou um primo, pronto. Não, cara, ó, vou te falar, né, cara? São meus primos. Mas só pô, porque eu falei primos da e Renata irmãos. e da Valéria. E daí falei tio Zeca. Sim, não, é que tu falou tio Zeca da Trader, Fernando Trader. Isso, que daí, pô. E na outra Então, esquina é a o família tio do meu Zeca pai. é irmão do tio João, do tio Sim. Jorjão, Sim. e o meu avô é o mais novo, Bento da Conceição, que são filhos de Ana Teu Petronilha. avô, o Bento, da igreja da... É. Ah, legal. Vi E muitas a, vezes e a isso. minha avó, ela de Rio do Meio, de Camboriú ali, divisa com Itajaí, foi parteira, é isso aí. Sou vocês três, a minha família morava na esquina ali, Que doido. só que nós era do centro, né? Entendi. Dali onde o meu pai tem o prédio ali na Manuel Veragação, ali na Rua da Farmácia Catarinense. E os meus tios, o tio Nereu era na esquina do São João, material de construção ali, e daqui era a família da minha mãe, da minha avó ali, tio Zeca, tia Zenita, minha Gostava muito de tia Zenita. irmã da minha mãe. E aí, Legal, cara, fui- tu vê como o mundo é pequeno, né? venho de uma infância bastante dificultosa. Saí de casa com 16 anos, fui morar em Blumenau. E, Jean, se me parasse com 16 anos e perguntasse, pô, tá saindo de casa para ir trabalhar, para ir vencer na vida, e me fizesse essa pergunta, qual é o teu objetivo? Tu é programático? Tu é partidário? Tu é ideológico? É Eu te porque falar, eu vejo rapaz, tu eu tô... se importar com formação política, tu é preocupado É com claro formação que política. sou, é claro que sou. E aí eu te falo o seguinte, Ian, eu botei em prática muito do que eu aprendi com meu avô e com a minha mãe. Seja um homem honesto, seja um homem honrado, trabalhe, seja digno, construa tua família, seja fervoroso em tuas crenças,
não desonre teus irmãos, teus amigos. Isso é o que eu busco fazer no dia a dia. Quando vocês veem esses posicionamentos meus, tem muita gente que diz que eu sou um artista ali, como é que é? Um papel que eu tô fazendo ali. Personagem. Vou te falar que não é, Jean. Vou te falar que não é. Todos esses posicionamentos ali eu defendo com idêntico, é o que eu acredito de fato. Tá? O pessoal levou pro coração numa manifestação que eu fiz na Câmara de Vereadores sobre a gente ficar discutindo no Legislativo lá 1 hora sobre o cachorro. E acharam que não, que eu tava vestindo personagem. Não tô vestindo personagem, mano. Eu tenho cachorro, tenho gato, gosto muito do meu cachorrinho, minha gatinha Mia, da minha filha Aurora, né? Cuido bem deles. Só que é o seguinte, eu fui criado, eu sou fruto de uma criação difícil, cara. Tá? Meu pai saiu para comprar cigarro, eu tinha 3 anos de idade, ele nunca mais voltou. Eu me criei sozinho. Tá? Com orientação do meu avô, da minha mãe, saí de casa cedo. Eu tô dentro do SAMU 92 desde 18 anos de idade, cara. Eu vi muita gente morrer. Eu vi muita gente passando necessidade por nada, cara. Pô, eu sempre conto essa história. Eu atendi uma ocorrência pesadíssima no SAMU 92, pesadíssima. Mãe cheirada de cocaína, o feto morto na cama, 2 crianças no chão, suja, de manhã cedo. Pô, não queriam ir pro hospital, a mulher se acordou revoltada, o cônjuge chegou revoltado, não vou levar ela, não, eu não vou pro hospital. Então, porra, tens um aborto em cima da cama, tu tá chapado de cocaína, 2 crianças pequenas aqui, e problemas que a sociedade encara que são terríveis, cara, que são terríveis. Como tu acha que uma pessoa que é formada nesses conceitos, nessas condições, chega numa Câmara de Vereadores e o poder legislativo da cidade decide falar sobre remédio para gato? Como que eu vou abrir mão de dar um voto favorável no remédio para gato se tem criança morrendo? E aí, se quiser chamar isso de um papel, um personagem, se dane. Como é que eu vou levar em consideração? Pô, tem velho morrendo, pô, com falta de cirurgia, tem idoso esperando o procedimento, tem criança. Pô, nós temos uma Casa Biel aqui em Itajaí, cara, que trabalha com criança com câncer. Vai lá, eu não consigo entrar naquela casa sem sair chorando, cara. Como é que eu vou dar um voto de remédio para cachorro? Pô, é satânico isso. Pegar dinheiro público, destinar para cachorro de rua é satânico. Nós temos um monte de outras coisas para resolver. Temos fila de hospital, temos criança passando necessidade. Isso não é discurso. O discurso da causa animal, me desculpa quem é animalista, quem é cachorrista, tá? O discurso da causa animal é discurso para norueguês, pô. É discurso para inglês ver. É discurso para sueco, que todo morador, todo habitante já tem comida na mesa, tem remédio de ponta, todo mundo tem uma educação de qualidade. Quando eu falei que, porra, 1 hora, 30% do trabalho do legislativo falando sobre cachorro, um monte de gente ficou revoltada. Teve um que me mandou um monte de ameaça. Aí eu mandei pro pessoal, né, pô, rapaz, dá uma olhada aí, levanta a ficha desse cara, porque o cara tá apontando um monte de ameaça aqui, eu tenho 4 filhos para criar. Aí, pô, puxaram a ficha do cara, o Vitor, o cara tem 5 passagens pela polícia, o cara mora numa área de invasão, tem a 4ª série, tá desempregado. Ele em todas as mensagens que ele mandou de ameaça, Jean, uma delas foi bem característica. Seu vereador de merda, tu tá falando mal dos cachorros, era pra vocês ficar 3 horas falando sobre cachorro. Quer dizer, o cara mora numa área de invasão, nem saneamento básico tem, ele não tem comida na mesa, ele tá desempregado, tem 5 passagens pela polícia e ele acha que foi pouco a gente ter falado 1 hora sobre cachorro. Pô, meu irmão, em que ponto que a sociedade vai parar e pensar, não, a gente tem prioridades. Tem prioridades, pô. Temos que resolver prioridade. A prioridade é saúde, segurança e educação. Não é clichê. Nós temos prioridades. Agora o município teve uma invasão. A primeira invasão em Itajaí, viu? Soubesse dessa? Foi... Bandeira da Palestina. 7 de ontem, setembro. não foi? 7 de setembro. Foi sábado? Foi 7 de setembro. Não, domingo. Domingo. É. Bandeira da Palestina, um monte de gente empunhando bandeira do MLB, um monte de criança invadindo propriedade privada. Olha que loucura, Itajaí. Quando é que a gente viu isso? O cara chegou lá cheio de discurso, falando que teve uma liderança do Porto, que era um comunista. Puta que pariu. Eu fiz um projeto de lei, apresentei um projeto de lei, deu uma repercussão. Pô, o cara de São Paulo, um analista lá, fazer uma análise política em relação a esse vereador Vitor Nascimento, que tá lutando contra fantasma. Lutando contra fantasma, meu projeto de lei era bem específico. A proibição da exposição de símbolos comunistas em Itajaí. Proibição de símbolos comunistas em Itajaí. Por quê? Eu estive lá em Varsóvia, na Polônia, desci para Cracóvia e fui em Bickernau, em Auschwitz-Bickernau. O maior centro de extermínio
Sim, sim. O maior centro... É o campo de concentração. Os poloneses, eles ficam bravos, tá? Quando tu chama o campo de concentração e extermínio só de campo de concentração. Porque conversando com um deles, não, campo de concentração não. Campo de concentração e extermínio. Esse era o termo exatamente. Que tinha a parte do gás e tal. Campo de concentração e extermínio. A função daquilo ali era a exterminação de pessoas. E eu vi o mal que o nazismo de fato fez às pessoas. Só que o comunismo fez muito mais. E o nazismo já foi obliterado. Ele já é condenado, penalizado à exposição de símbolos. E o comunismo matou muito mais, ainda está ativo. A gente vê personalidades no Brasil comemorando. Primeiro juiz no STF comunista. Aqui, presidente comunista, não sei o que comunista. Blá, blá. Pô, mais claro do que isso, temos invasão onde a pessoa que invadiu falou: agora sim, vamos lutar, reivindicar a nossa moradia. Reivindicar a nossa moradia, moradia privada? Quer dizer, então, se facilitar isso aí, daqui a pouco tem gente entrando na tua casa, tem gente entrando na minha, querendo requisitar a tua casa, porque é a revolta do proletariado. Enfim, isso tudo tem que ser tomado cuidado, né, cara? Esse projeto... Mas tu tem a tranquilidade de discutir isso com dissidências, Claro, com dados, né? Não, eu digo assim, claro, né? com contrários, com opiniões contrárias. Sim, com certeza, com certeza. Apesar de que, quando a gente começa a falar sobre os grandes teóricos, né? O professor Olavo de Carvalho sempre pontuava isso. Tem quem leu e entendeu, e quem leu e não entendeu. Geralmente quem defende essas teses comunistas não entendeu absolutamente nada. Eu sempre tive muita dificuldade de discutir, por exemplo, a questão do socialismo. Gente, tu tem informação de esquerda, tu tem isso, mas na esquerda me chama de direita, na direita me chama de esquerda. Eu sou aquele cara que nunca agradei ninguém, mas também nunca me preocupei em agradar. Por isso que, sabe? Só que assim, socialismo para mim, até eu ser impactado com essa polarização tão forte, para mim era tipo o SUS. Sabe? Como política pública, socializar o orçamento público. Eles vendem um negócio bonito, né? Não, e para mim era. Entendeu? Assim, nós dois concordamos aqui hoje que o SUS é uma maravilha do ponto de vista de estrutura ideológica, no sentido a do estudo da construção ideia. das colunas do SUS é maravilhosa. Só que nós dois concordamos também que ele está deteriorado. É isso? É isso, então, exatamente. É isso. Por quê? Porque sempre se dá um jeito de algum corrupto entrar e inventar alguma coisa. Como dentro do serviço público, como, né? Dentro da igreja, como eu já dentro tive... de todos os lugares. O cara tá aqui. Aí fomos lá. Não, cria lá uma lei para, poxa, não sacanear o servidor da saúde lá para ele poder ter direito a, sei lá, 2 atestados por mês, não sei o quê, de alguma coisa lá. Aí um dia o cara veio com a denúncia, não, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão trocando, o cara está pedindo atestado aqui, está trocando lá para ganhar 100% do outro. Pô, o negócio que era para beneficiar virou negócio. Putz, manda para a controladoria, vamos estudar essa porra. Então, assim, no socializar, é porque, assim, me preocupa muito essa coisa de mudar as palavras, sabe, Vitor? E a gente já fez programas aqui inteiros discutindo sobre isso. Quer dizer, a questão da ideologia. Para mim, ideologia sempre foi estudo da ideia, onde as pessoas se reuniam para conversar, até para discordar, entendeu? Aí, de repente, virou doutrina. Não, a minha ideologia de gênero, ideologia disso, ideologia... Não, mas peraí, isso é doutrina, isso é convicção. Exatamente. Isso não é o estudo da ideia. Exatamente. E aí, aonde eu comecei a me deslocar. Digo, não sou de nenhuma tribo mesmo, porque eu não baixo cabeça para a doutrina. O que é bom, é legal. Não, isso aqui não tá legal. Acabamos de falar do SUS aqui, de novo. O SUS é massa pra caramba, especial. Porém, tem que arrumar isso. Isso é o estudo da ideia. É isso aí. Quer dizer, e as pessoas confundem tudo e vão trocando o significado das palavras e vão confundindo as coisas, e a coisa vai ficando muito rasa, muito superficial, e a gente perde até a tesão de ficar discutindo, sabe? Mas vamos lá, enrolasse, fugisse. Qual é a tua trajetória? O que tu pretende? Dentro desse quadro, hoje, com o Robson Coelho, com o Rubens, com o governo montado, começando aí, tentando se virar para começar, eu já te falei a minha opinião, e tu sabe, em relação ao governo, o Robson e o governo, né, a relação do Robson com o governo, mas o Vitor, nesse contexto, está pronto para seguir uma liderança do Robson, tem um contexto maior, macro, porque, pelo que eu senti ali, tu também tens uma... Eu não vou chamar de...
eu não vou chamar de corrente, mas tu tem uma aliança, um diálogo, um grupo político mais macro de Santa Catarina, que tu também circula ali com os Bolsonaro, com o próprio governador Jorginho, com uma linha mais focada nessa da direita mais conservadora, com outro contexto. Quer dizer, que é muito difícil quando se tem um projeto de executivo, porque a mesma coisa que tu tem que fazer quando tu está atendendo no SAMU, tecnicamente, o prefeito tem que atender todo mundo quando é prefeito. Claro. Né? Então, assim, dentro desse contexto, para Itajaí, o que tu pretende entregar para Itajaí? Tu quer ser um deputado estadual, um deputado federal? Tu quer dar uma liderança para Itajaí? É esse teu plano? É esse teu contexto? Essa era a pergunta, então. E é isso que eu queria então saber. Tá. Porque é o meu propósito, sabe, cara? Ver gente nossa ocupando os lugares, independente do que for, independente de defender o quê, mas tipo assim, não, eu sou de Itajaí, eu estou defendendo a pauta de Itajaí, porque o Nicolas falou muito bem aqui, no último programa que ele participou comigo, que nós já fomos conhecidos como a terra dos governadores. Quer dizer, nós tínhamos uma participação, antes de ser PIB, nós tínhamos uma participação absurda na política de Santa Catarina e do Brasil. Né? Tivemos ministros, né? Como o Rio Grande do Sul teve presidentes, nós tivemos ministros, né? Itajaí teve governadores, foi um berço. E, cara, devagarzinho, Itajaí foi perdendo essa personalidade, essa identidade com o Estado e com o país. E eu vou te falar bem a verdade, eu acho que é importante para tudo que a gente precisa, para o centro econômico que a gente virou, para que os nossos filhos e netos consigam ficar aqui, não tem que ir embora, nós temos lideranças políticas importantes, sabe? Não é? É construir a partir do teu trabalho, do outro trabalho, do outro trabalho, não é voltar a esse protagonismo. É isso. Então é isso que eu queria te perguntar, assim, qual é a contribuição que tu quer dar para o nosso futuro? Certo. Quem vive muito no passado desenvolve uma doença chamada depressão. Quem vive muito pro futuro desenvolve ansiedade. Eu tô vivendo bem o meu hoje, Jean, no sentido de fazer o melhor que eu possa cada dia. Hoje uma agenda extensa pra caramba, por fim ainda consegui dar uma aula de primeiros socorros para algumas escolas em Itajaí. Né? No sentido de contribuir, no sentido de qualificar os professores, atender os pré-requisitos da Lei Lucas, enfim. E aqui não vou fugir da pergunta, em hipótese alguma, vou responder ela na lata, mas se o povo achar que eu tenho competência para representar o município em outras esferas, que assim seja feita a vontade de Deus. Agora, enquanto isso não acontecer, eu sou um mero cumpridor de missão. Qual é o sinal disso? Eu sou um mero cumpridor de missão. Apoio os deputados que a gente tiver por aqui, que já tiver construído aliança, consigo apoiar, né, essa ramificação bolsonarista, consigo ser chamado também, isso... O único personagem hoje que consegue me tirar da esfera de um mero apoiador político para as lideranças que já existem e as quais eu respeito bastante, o único que conseguir me tirar desse centro hoje e me chamar para uma candidatura é o próprio Bolsonaro. Se ele falar, olha, eu preciso de ti, não tem como fugir da ordem do capitão. Agora, se isso não for feito, se essa atualização não for feita, tem bastante liderança aqui no município e eu consigo apoiar, sem sombra de dúvida, essas lideranças. Hoje, dentro do contexto do governo Robson, teríamos quem? Aí tu começa a complicar as coisas. Como tu queria me enrolar? Mas vamos lá. No contexto da construção, da eleição do Robson, da oportunidade que o PL teve de dirigir a cidade, nós temos a Ana Carolina, temos o Rubens, foram todos construídos, todos de alguma forma contribuíram. Eu consigo apoiar Coronel Mocelin. Ah, tem. Consigo apoiar Coronel Mocelin por um sinal de gratidão a tudo que ele tem feito, tudo que ele tem contribuído. E pelo meu forte apreço aos bombeiros militares, que sempre foi meu sonho. Acabei me tornando profissional do SAMU 92, trabalho dentro do quartel do bombeiro. Então ele tem uma proximidade, né? Ele tem possibilidade grande, inclusive, de compor. Já foi, né? Já foi um deputado federal, deputado estadual. Deputado estadual. Uma outra personalidade que também gosto bastante, também tem contribuído com o município, é o deputado Júnior Cardoso. Apresentou algumas emendas aqui, veio, contribuiu, construiu. Eu sou sincero em dizer Camboriú. Eu sou sincero em dizer que essas pessoas que de alguma forma ajudam, não faz o menor sentido a gente não retribuir, né? Mais uma vez, o único que me tiraria dessa condição é o homem lá em cima. Agora, tenho forte apreço, né,
pelas pessoas que são meus amigos de casa, como é o caso do Renan Bolsonaro, frequenta a minha casa, pega meus filhos no colo, a gente, né, tem uma relação de amizade ali. Então, ele vai ser candidato do que? A pedido do pai dele, que ele volte a Brasília para apoiar os irmãos. Então pede que ele venha federal, né? Candidato federal. E aí... O que não deixa de ser um cara bastante interessante para andar junto numa candidatura estadual. E eu consigo uma dobrada, né? E eu consigo entender a necessidade do pai em garantir o voto do Congresso. Que é ali que está o olho do furacão, né? Na sequência para o Senado, o Carlos Bolsonaro. Até postei uma foto dele hoje, a gente estava junto lá no Floripa e Balneário Camboriú. E também é amigo, então, né, nessa condição ali de amizade, de entender os ideais, eles funcionam muito bem como uma alcateia, né? Eles entendem e conseguem respeitar a liderança do pai ali, e isso para mim é bonito de se ver, né? Para quem teve no sistema patriarcal e sabe como é a ordem de um pai para os seus filhos e a obediência, a lealdade, a honra dos filhos, isso é o verdadeiro sentido para mim. E o Senado é uma coisa mais... Porque, primeiro que o Senado não é proporcional, né? O Senado é tipo majoritária, né? Inclusive, os suplentes são escolhidos pelo... Eles não vêm através do voto, eles vêm através da indicação do eleito, né? Como suplente. Mas Santa Catarina, mais ou menos está encaminhado a Detone e o Carlos Bolsonaro. Pelo PL, sim. É um alinhamento do... Carlos e Detone. Mas o Valdemar fez um pronunciamento dizendo que gostaria que fosse o Carlos e o Espírito Homem. Aí é que vem aquela coisa das alianças, Vitor, assim. Ontem, por exemplo, hoje eu assisti um pronunciamento da nossa deputada federal Júlia Zanata, né? Quer dizer, pedindo ao Jorginho que tome a providência em relação ao MDB, porque o MDB, dentro de um contexto do Congresso e tal, e atendendo os interesses de Santa Catarina, não estaria nesse contexto ela pedindo ou se posiciona ou entrega os cargos. Quer dizer, esse constrangimento do executivo, que o cara governa para todo mundo e que o cara tem que ter uma aliança, porque nós vivemos num modelo porque Bolsonaro é Bolsonaro, eu sempre digo isso, como o Robson ainda não é Robson, Bolsonaro é Bolsonaro. Quando tu olha do contexto Itajaí, quer dizer, Volney, querendo ou não, criou uma liderança, capilaridade política, muita gente, se hoje vier, tem uma boa votação, tem um reconhecimento, Jean de Bellini é a mesma coisa, Arnaldo Schmidt é a mesma coisa, e o Robson não conseguiu isso ainda. Aquilo que eu falava para ti antes de nós começarmos a gravar, quer dizer, o Robson tá correndo muito, o governo não está acompanhando ele tem que voltar, pegar a galera pelo... Peraí, pessoal, nós temos que construir projeto político, porque para Itajaí interessa projeto político, né? Independente de que lado for, mas tem que ter projeto político, por quê? Porque nós precisamos de gente, nós precisamos de exército, nós precisamos de frente, de lideranças, não é só de um. Sim. O Robson não vai fazer nada sozinho, não vai carregar ninguém nas costas. E muita gente estava esperando ele se posicionar, isso não vai, entendeu? Tem que correr atrás, tem que construir, quando chegar na mesa dizer, eu tenho isso para oferecer para Itajaí, para o teu governo, para ajudar na tua construção. Então, desse ponto de vista, tu vê como é difícil. Outro dia eu ainda estava conversando, só para complementar, na questão ainda do Jorginho Melo, quer dizer, o Jorginho Melo, por exemplo, ele é chefe da SIDASC, da EMPASC, da UDESC, quer dizer, ele tem o Globo Rural de 10 programas, acho que 8 grava em Santa Catarina e com os técnicos do estado de Santa Catarina, são os melhores do Brasil. Então, por que ele convidou o Carlos Chiodini para ser secretário da Agricultura? Quer dizer, sendo que ele tem os melhores técnicos. Alguma coisa tem, algum preço ele teve que pagar para poder governar, para poder entregar. Essa dificuldade das lideranças, líder do teu projeto aqui em Itajaí, líder do teu projeto do estado, tudo mais, quando confrontado com esse tipo de problema, como que fica? Eu não tenho dificuldade em entender a governança. Mas a pedido deles, tu abriria mão de algum compromisso ou de alguma vontade? Porque é isso. A gente às vezes tem que abrir. Como ele abriu mão, com certeza, da vontade dele de ter um técnico lá, uma pessoa né, mais qualificada, e teve que botar um deputado lá por conta de repente, até de acordo de Itajaí, ninguém sabe. Sim. Né? Porque praticamente desqualificou uma liderança para fazer uma disputa de 15% aqui e inviabilizar um derretimento de um lado para... Claro que eu não fui
consultado, quem sou eu na fila do pão. Mas, Não, se ele me perguntasse, uma... Vitor, o que tu acha de trazer o MDB? Governador, vai melhorar a governança? Vai. Então, que seja feito. Bolsonaro não fez um aceno pro Kassab? Não fez uma manifestação lá no centro da Paulista? E não enalteceu o trabalho do Kassab? Foi o maior perseguidor do PL no governo Bolsonaro? O senhor foi obrigado a fazer um aceno. Pra quê? Pra poder safar o pessoal do 8 de julho, do 8 de janeiro. Né? Então, se o próprio Bolsonaro faz um aceno pro líder do PSD para de alguma forma desenvolver ali um mecanismo para o PSD estar junto e poder safar aquela galera do 8 de janeiro lá, por que não? Isso tudo é governança, né? Se o Jorginho Melo pedir hoje para ser a mim, por uma questão de conjuntura, para ser a mim e Carlos Bolsonaro, tu acha que teria algum problema para esse grupo político com Detone, Zanata? Eu não sei se tu é do mesmo grupo, Vitor. Não, com certeza seria um problema. Seria um problema. Com certeza seria um problema. Para eles, né? Para eles. Mais uma vez, eu não vou ser questionado, mas se eu fosse perguntado, eu ia falar, olha, eu tenho que pensar bem. A gente não tá desejando mal para ninguém, mas o amigo tem 80 anos, né? O que mais ele quer com mais um mandato de Senado? Mais 8 anos. Né? Qualquer um pagaria para ser o suplente dele. É a melhor aposta do mundo. Então não estamos agorando, não estamos querendo nada com isso, mas tudo tem que ser pensado, né? Hoje, qual é a posição da Caroline Detone hoje no Congresso? É uma das deputadas mais brilhantes. Foi presidente da CCJ. Imagina a contribuição dela no Senado. Imagina Carlos Bolsonaro e senadora Caroline Detone. Imagina o trabalho que fariam. Se ela chegou em Itajaí, na Câmara de Vereadores, eu estava lá em cima atendendo o pessoal no meu gabinete, o pessoal da casa, a deputada federal tá te chamando lá embaixo. Aí, mas tá todo mundo lá? Não, ela tá te chamando lá embaixo. Tá. Eu terminei ali o atendimento que tava fazendo, desci. Desci, cadê a deputada? Tá lá no teu gabinete. Porra. Ela subiu por um lado, desci pro outro. Subi lá no gabinete novo, ela tava lá já sentada na mesa, comendo um bolinho. O meu gabinete é bem à vontade, não precisa bater na porta. A população, de uma forma geral, não é só para deputada. Chegou no meu gabinete 204. É só chegar, a porta tá aberta. E aí, deputada, papo vai, papo vem. Olha, deputada, tô com um projeto aqui de instalação de câmeras de segurança nas escolas. E eu precisava de uma ajuda. E quem não chora não mama, né? Pedi e na hora. Não, se tu queres aqui, vereador, pode ir em Brasília que eu vou te mandar a emenda para câmera de segurança em todas as escolas do Itajaí. É isso. Política é isso. Tô errado, Jean? O meu tio... Não tô errado em pedir e ela não tá errada em fornecer. O meu tio que foi suplente deputado, vereador de Itajaí, ele dizia assim, o político é aquele que tu tem o telefone, tu liga. O político bom é aquele que tu consegue contato, consegue articular as coisas, consegue encaminhar as coisas. É isso. O projeto político é isso, ao meu ver. Assim, é um time jogando junto para dar certo as coisas, sabe? Me preocupa muito essa questão de não ter, de depender de uma pessoa que amanhã pode acontecer um escândalo, alguma coisa, que hoje em dia a narrativa é 2 palitos para tu derrubar uma pessoa. E aí? Tudo aquilo que foi investido, tudo aquilo que foi gasto, vai porque não tem um projeto político sustentando aquele processo. A gente tem, Jean, aqui em Itajaí uma série de egos. Isso não é de hoje. Sim. Se a gente pegar aí as últimas 3, 4 campanhas, a gente vai ver grupos, núcleos, personalidades Sim. que não cedem, que não voltam, que têm, né, vestem uma toga de inviolabilidade, intocabilidade que, porra, eu tenho falado isso, tenho tentado articular isso, eu sou líder de bancada. Inclusive, eu deixei a minha liderança à disposição. Se alguém quiser, pode pegar. Tá? A liderança da bancada do PL ali não é fácil, cada um tem os seus projetos pessoais, né? É difícil tocar uníssono um projeto de lei, uma proposta dentro do Poder Legislativo, e entendo as demandas de cada um, só que tem coisas que são inadmissíveis, na minha opinião. Eu sempre deixei claro, se não é algo que toque em algum conceito que eu tenho como regra social, tá? Contem valores pessoais, familiares, contem sempre com o meu voto favorável. Sim. Vitor, estou com um projeto aqui que agora a gente só pode ter, no máximo, 3 gaiolas de passarinho em casa. Tá? Tem que ser um trinca-ferro, um curió e um sabiá amarelo. Pô, meu amigo, é voto favorável. É a minha bancada, é projeto teu, conta comigo. Agora, o que eu vejo lá não é exatamente isso. Né? Eu vejo lá que, pô, que projeto é? Não, vou estudar aqui, vou avaliar, ver se tem constitucionalidade. Pô, meu irmão, se eu tô dentro do poder legislativo, eu tô lá como representante do povo, eu não tô como poder judiciário. Eu não estou lá como poder executivo, eu estou lá como poder legislativo, estou lá para representar o povo no que tange a criação de leis, a fiscalização. Então,
Se eu represento o povo, de fato eu tenho que representar essa parcela e fazer jus ao meu voto. Consegue entender isso? Eu não estou lá para fazer análise constitucional da lei. Posso fazer uma leitura, apesar da casa, a procuradoria já dar um parecer, mas ela não é definidora se a lei vai ser aprovada ou não. Quem faz isso são os vereadores. Inclusive, o voto do vereador pode se sobrepor à decisão, à recomendação do poder da procuradoria da Câmara. Entende? Então, nesse sentido, o que eu quero dizer, não adianta de nada eu ser vereador, entrar lá e me achar um procurador do Ministério Público, me achar um desembargador e querer pegar a lei e esmiuçar ela ali. Eu tenho que, se é propositivo para o município, vai contribuir, então é voto favorável, meu irmão. As grandes mudanças no mundo foram feitas com homens com culhão para chegar lá e mudar a realidade. Agora a gente vai aprovar aqui uma via que vai facilitar a vida de todo mundo. É inconstitucional, não quero nem saber. Depois o Ministério Público corra atrás, entre com o Madinha ali e peça inconstitucionalidade. Mas se ela vai contribuir com os munícipes, com a cidade, é voto favorável. Cara, eu acho que eu não poderia fazer essa pergunta para outro. Acabou a gente nunca discutindo isso aqui, ouvimos vários vereadores. Mas assim, como tu é um cara do SAMU, tu é um cara que as pessoas chamam quando estão com dificuldade, principalmente de vida, no contexto de defesa civil, tu tem feito um trabalho, porque é uma coisa que te afeta diretamente, pelo menos no entendimento. E eu não sei quantos anos tu tá em Itajaí, mas eu, por exemplo, peguei 8 enchentes, sabe? Eu fui criado no Rio Pequeno e tal, e 9 enchentes. Eu peguei 9 enchentes. E vi muita gente sofrer. Eu, graças a Deus, minha família, né? A gente tinha condições e situações, algumas vezes, inclusive, fiquei no bairro São João, na casa do tio Zé, da tia Zenita ali. Do ponto de vista da defesa civil, existia no plano de governo, nos projetos, e a gente conversou com o Robson aqui lá atrás, ele dizia, cara, eu quero investir, porque o Robson trabalhou na enchente com o joelho dentro d'água e tal. Vocês estão trabalhando isso? Tu falou do Mocelinho aqui, provavelmente tu tem um contato com ele, tu respeita ele. Existe eu sempre disse pro Robson que tem que fazer um plano diretor para a defesa civil, porque nós somos vítimas constantes disso. E o Jorge Goethe esteve aqui na sexta-feira, nós gravamos com ele, deputado federal, e ele faz parte de uma comissão, ele preside uma comissão nesse sentido, e eles estão abrindo essa questão para que os municípios acessem com projetos e realmente dissolve essa questão da prevenção e tal, acessando recursos, tendo equipamento. Eu me lembro, na última enchente, eu cheguei na Defesa Civil, tinha barco, mas não tinha remo, mas não tinha motor, tinha motor, mas não tinha gasolina. Tinha um negócio completamente desarticulado, quer dizer, tinha o cargo. O cara estava lá ocupando o cargo, 3 telas de televisão, telemetria medindo o rio, mas não tinha como salvar ninguém. Uhum. Né? Tinha um container lá cheio de bagulho velho. Então, assim, e a Defesa Civil, eu acho que é o escudo da cidade, assim. Eu sempre vi, tanto que o símbolo dela é quase o símbolo do bombeiro, assim, então. Por que não se viu isso na agenda ainda? Ou porque está sendo trabalhado um grande plano, um grande projeto para apresentar para a cidade realmente executar? Então, vocês estão tratando disso? Tu participou de alguma coisa disso? É isso. Jean, eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública e Defesa Civil na Câmara de Vereadores. Certo. Tá? Em 2008, só para contextualizar, em 2008, tu sabe, tu conhece a tia Silvina? A mulher do meu avô, Ladi, era a filha mais velha. Eu acho que sim. E aí tinha a tia Silvina que mora lá na Murta. Uhum. Ela era casada com o Fezinha, que vendia trimania lá no posto do Alçoque lá. Não lembro. Fezinha, tu não conheceu? Não. Falecido Fezinha. Na enchente de 2008, nós entramos lá com uma van do bombeiro lá na casa dela, era Mercado Lochil lá ainda. Uhum. A gente entrou lá na Baixada na casa dela, pra tirar ela da casa, alguns pertences e tal. Ali na entrada da Murta era o Lochil, né? E aí tem uma rua bem na frente, Sim, dá sim. um baixadão assim, lá no meio mais ou Tinha menos. uma ponte. Né? Na frente de um pé de sombreiro tem lá. Uhum. Atrás de um pé de sombreiro, né? O pé de sombreiro tá na rua. Pedi pro pessoal do Obras lá dar uma podada no pé de sombreiro, escutei um monte da minha tia Silvina. O pessoal da obra veio aqui e quase arrancaram a minha árvore, o meu pé de sombreiro. E aí, na época da enchente, lembro de estar lá fazendo resgate lá do material, e a gente, vamos pegar a gaiola, o Curió do Fezinho. E a gente pegou, o Curió tava morto dentro da gaiola. O Curió morreu afogado dentro da gaiola. Tá? Gaiola pendurada no teto. Tu imagina a altura da água. Matou o Curiózinho do Fezinha dentro da gaiola afogado. Bom, em 2023, estive na Câmara de Vereadores por 38 dias.
Um dos projetos de lei aprovados, que eu apresentei em 4 dias, inclusive foi um recorde, nunca antes na história da Câmara, um vereador aprovou uma lei em 4 dias de mandato. Aprovei uma lei sobre o plano de contingenciamento do município. Inclusive, o coronel, na época, o coronel do Bombeiro Militar, do 7º Batalhão, o coronel Ananias, fez grandes referências ali em relação à aprovação desse projeto de lei, que tinha sido um avanço. Balneário depois, né? E agora está no centro de ensino, né? Foi uma referência na época, um grande avanço para o município sobre o plano de contingenciamento, o start de emergência, né? No sentido de organizar o start do plano de contingenciamento. Deu uma calamidade, uma catástrofe, não importa do que for, um maremoto, um terremoto, um furacão, um enchente, qualquer coisa, a partir do momento que o prefeito starta, ali uma série de sucessões de atos acontecem em virtude desse plano de contingenciamento, que foi o projeto de lei proposto e aprovado na época. De lá para cá, principalmente nessa legislatura, que eu tenho acompanhado mais à frente, por ser presidente dessa Comissão de Segurança Pública e Defesa Civil, tenho visto tanto o prefeito Robson Coelho quanto o coronel Mocelin, que está à frente da Defesa Civil do município, fazer grandes avanços, né? Eu tive em loco, fui lá no Defesa Civil, acompanhei o serviço da Defesa Civil, a instalação de novas réguas de telemetria, tanto na Murta quanto lá dentro do Cordeiros, na Vila da Miséria, enfim, em áreas mais próximas ao Rio Itajaí, na Bruno Vicente da Luz, lá embaixo, do lado de cá da Pedra Molar. E os avanços que a Defesa Civil tem apresentado ao Executivo são fenomenais. O próprio prefeito gera um plano de governo dele de desassoreamento do rio. Para quem tá assistindo a gente e não sabe o que é, o desassoreamento do rio basicamente é a limpeza do assoalho do rio, na tentativa de tirar barro, galho, árvore, né, tudo que tiver ali impedindo o fluxo do rio. Porque se tem uma coisa que atrapalha o nosso município no sentido das enchentes, é realmente essa estagnação da água em áreas de curva, né? Pode ver que em áreas onde há estagnação da água, onde ela não passa de forma rápida, né, para desaguar no mar, nesses pontos são os pontos de maior alagamento, né? Enchente, etc. As enchentes começam por aí. Então, uma série de processos começam a ser feitos. O Robson Coelho tem trabalhado nesses desassoreamentos, tanto no Rio Itajaí quanto no Itajaí Mirim, e acredito que, em virtude desse investimento que o governador Jorginho Mello anunciou no ano passado, nós teremos um forte impacto em relação à prevenção das enchentes. O coronel Mocelin teve uma visita no Japão também. Eu não quero ficar aqui falando dos projetos dele, mas é um cara fenomenal, é muito técnico. Sim. Teve no Japão, fez um grande trabalho. Se tu não trouxe ele aqui, traz ele aqui. Pede para ele te explicar a viagem dele sobre no Japão. E ele vai te trazer todos os conceitos técnicos que aprendeu lá e que era uma coisa que a gente já vinha discutindo e vendo aqui. E a possibilidade de aplicação é muito prática, né? Esse termo do plano diretor para a Defesa Civil, o Robson conversava muito antes, nós precisamos de um plano diretor. Quer dizer, tem o plano de contingência hoje, que é a lei que tu fez, mas um plano diretor no sentido de, sabe, ter minimamente equipamentos, pessoas, como contratar pessoas, para poder atender a população, como comprar. Sim, cara, eu vi isso acontecer. Tu chegar e enfrentar um negócio, tu não poder comprar um sacolão, porque tu não poder comprar um alimento, tu não poder comprar um remédio, tu não poder... Cara, as coisas água, 50 conto o galão. Fazer intervenções no sentido de abusos econômicos e tal. Então, a catástrofe, a tragédia é um negócio que Itajaí, que assola Itajaí, afeta Itajaí, faz parte da história de Itajaí. Não é porque está chegando 10 mil pessoas por ano em Itajaí através da imigração que nós vamos ter que esquecer essa história, porque daqui a pouco a água sobe, leva tudo que as pessoas têm, né? Verdade. Cara, vamos caminhando para o final. Eu queria que tu desse para nós não uma prestação de conta, mas assim, um resumo dos encaminhamentos e de como foi a audiência pública sobre a diabetes. Diabetes mellitus vai ser um marco para o Brasil. Primeira cidade no Brasil a fornecer o sensor de glicemia para todos os diabéticos tipo 1 na cidade. É um marco no Brasil. É a primeira cidade do país a aprovar e legislar sobre essa matéria. Essa lei, essa lei ela tramitou no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Ela foi aprovada em ambas as casas e foi encaminhada ao presidente.
E eu nem vou dizer o teu presidente. Eu vou dizer o presidente de vocês. Nossa, E ela foi foi nosso de qualquer jeito, irmão. E ela foi encaminhada para o presidente. E o presidente da inclusão, o presidente da acessibilidade, acabou vetando. A lei, ela reconhecia o diabético tipo 1 como um portador de deficiência. E aí, ele teria as benesses, né, dos benefícios fiscais. Né? A possibilidade de comprar um remédio mais barato, comprar um glicosímetro mais barato, ter ali benefícios em relação a impostos e tal. Ele vetou. Tenho certeza que o Congresso Nacional vai derrubar o veto e vai, mais uma vez, colocar essa lei em aplicação. Mas enquanto isso não acontece, aqui a gente resolveu legislar sobre essa matéria. Chamei uma audiência pública, foi um sucesso, várias entidades, médicos, profissionais, advogados, secretária de saúde, secretária de Ciência Social, o prefeito Robson Coelho. A gente ouviu a comunidade, por isso que a audiência pública é tão importante, porque ela traz esse marco, né, do poder público ouvir a comunidade. Eu tinha um projeto de lei para apresentar que ele tratava do fornecimento desses sensores, e a gente utiliza o termo livre, é comercial, é o nome de um aparelho comercial, mas é desses sensores para todas as pessoas com portadores de diabetes tipo 1 até 18 anos. Só que o apelo na audiência pública foi tão forte, e aí eu estava presidindo a audiência, a gente abriu a palavra ao público, veio uma senhora e contou a história da filha dela. E a filha dela tem 25 anos hoje. Daí eu falei, não, quer saber? Eu não vou mais apresentar projeto de 18 anos, eu vou apresentar uma para todas as idades. E o prefeito estava acompanhando, ele não estava mais porque ele tinha outro compromisso, ele estava acompanhando. Ele ligou imediatamente e falou, pode dizer aí, pode anunciar aí, que nós vamos trabalhar para legislar em cima dessa matéria e nós vamos aprovar o sensor para todas as idades, para todos os portadores de diabetes tipo 1 no município. Para tipo 1. Né? Que é a mais grave, a grave, aquela que é de... Não, na verdade a gravidade não está relacionada a isso, né? A tipo 1, ela só diz respeito à pessoa que nasce com a diabetes. Certo. A pessoa que já nasce com uma alteração no pâncreas, e aí essa pessoa ela não fornece a insulina suficiente. Certo. Ou suficiente ou eficiente. A outra, a outra ela vai exemplo, desenvolvendo ao longo do tempo. Sim. E aí eu não posso entrar com um subsídio desse, porque o pessoal vai, eu não vou me cuidar, deixa a diabetes estourar, porque quando ela estourar eu tenho acesso a um Meu sensor. Foi muito tempo de uísque Red Bull, viu? Agora tô dando uma segurada. Criou resistência à insulina. A insulina. Mas tô tratando, graças a Deus, há 3 anos já e hoje... Quando consegui trazer ela para uma pré-diabetes, na Univale tem um programa chamado Provendia. E esse programa pega o indivíduo com pré-diabetes, e aí se o pessoal estiver acompanhando aí, que tiver, eu tô com medo porque eu tô com pré-diabetes, tô com medo de virar diabetes. Procura a Univale, um programa chamado Provendia. Esse programa, ele paga para ti ir na consulta, eles fazem todo o acompanhamento contigo, com médico, com nutricionista, com exame laboratorial, eles te pagam para ti ir lá, faz todo o acompanhamento para não deixar que tu vire um diabético. Legal. Irmão, fica à vontade. Eu tenho aqui, queria te agradecer primeiro por prestigiar o nosso trabalho, né? E fica à vontade com a nossa câmera para dar os teus contatos de gabinete, se despedir, fazer tuas considerações finais aí. Claro, Jean, obrigado primeiramente pelo convite, cara. Uma honra para mim participar aqui do Polilógica, ver a forma estritamente técnica que tu leva a tua audiência aqui, o teu projeto aqui do podcast. Na sequência, colocar a gente à disposição, né? Me chamo Victor Nascimento, sou vereador aqui em Itajaí. Se quiserem me acessar pela rede social, @Victor Nascimento 192, @Victor Nascimento 192. Tem lá no Instagram, tem o canal no YouTube também. Então fiquem à vontade, procurem a gente lá no gabinete 204, na Câmara de Vereadores. E é isso. O nosso trabalho se resume a um trabalho bastante técnico, também como nas palavras do Jean Sestrem, um trabalho programático e um trabalho ideológico. Então, e não posso dizer que é partidário. Eu sou 22, é PL e ideológico, porque a gente segue uma linha bastante direitista, bastante conservadora. Eu sou aluno do professor Olavo de Carvalho, tenho como referências grandes filósofos que trabalham também sobre nessa linha de pensamento. E é isso. Nosso trabalho na política, eu tento fazer o máximo de entrega possível. Não é um trabalho de campanha esse que eu estou fazendo, não estou pedindo nada para vocês,
Só estou expondo aqui que esse trabalho eu tento encarar ele de uma forma com muita seriedade, com muita técnica, para poder aproveitar o máximo que a política pode entregar. Esse é o grande objetivo. Se eu conseguir fazer grandes entregas na saúde, na segurança, na educação e conseguir lá na frente salvar a tua vida, a vida da tua rua, do teu bairro, tua cidade, teu estado, de repente essa é a minha missão. Muito obrigado. Obrigado e até o próximo programa. Itajaí está crescendo e a infraestrutura acompanha este avanço. Serão 2 novas estações de tratamento de água e uma delas começa a operar já em 2025. Além disso, 2 novos reservatórios vão reforçar o abastecimento. E vem aí a ampliação da rede coletora e da estação de tratamento de esgoto. No total, são 29 projetos em execução e mais de 330 milhões de reais em investimentos. O Semasa para Itajaí, por Itajaí.